Alô, muito boa noite a todos. Havendo o número regimental, em nome de Deus, de acordo com a Constituição, declaro aberta a presente sessão. Os senhores podem sentar. Vamos à leitura da ata 040 de 2015. Ata número 040 de 2015, sessão ordinária, presidência do vereador Eduardo Rodrigues e vereador Paulo César dos Santos, secretário. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2015, ao meio-dia, terça-feira, reunir-se na Sala Severino Silveira, em sessão ordinária, os senhores vereadores Milton Vieira, PDT, Eri Schmidt, PMDB, Luciano Machado, PSB, Eduardo Longo, PSB, Joel Saraiva, PDT, Guto Bittencourt, PP, Caju, PP e Preto do Ibaré, PP, sob a presidência do vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, que, havendo quórum em nome de Deus e de acordo com a Constituição, declarou aberta a presente sessão. O presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, solicitou que fosse lida a ata número 039 de 2015 da sessão anterior. Em apreciação, a ata, o presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, pediu que fosse feita uma ratificação concernente ao dia, data e horário em que ficou estabelecido para acontecer a sessão ordinária em questão, ou seja, dia 3 de outubro ao meio-dia, e em seguida a ata foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos e Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, pela aprovação do projeto de lei número 026 de 2015, que acresce o parágrafo 3º ao artigo 5º da Lei Municipal número 2.659 de dezembro de 2015. Em apreciação, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade. E pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos e Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, pela rejeição do projeto de lei número 027 de 2015, que normaliza o pagamento de diárias para os servidores municipais, cargos em comissões, secretários municipais, vice-prefeito e prefeito. Em apreciação, em regime de votação, foi rejeitado por unanimidade. Pedido de providências número 083 de 2015, em apreciação, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade de autoria dos vereadores Joel Saraiva, PDT, Eri Schmidt, PMDB, Luciano Machado, PSB e Eduardo Longo, PSB. Pedido de providências número 084 de 2015, em apreciação, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade de autoria dos vereadores Joel Saraiva, PDT, Eri Schmidt, PMDB, Luciano Machado, PSB, Eduardo Longo, PSB. Considerações finais. O vereador Caju, PP, ao fazer uso das considerações finais, falou que, a partir de seu manifesto no grande expediente, não irá se calar mais quando achar que for necessário sua participação. Outra feita, não teria se manifestado em respeito a pedido do presidente da Casa, vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, mas que, a partir do dia em questão, nem mesmo a pedido do presidente da Casa Legislativa iria se calar. Logo agradeceu a palavra. O vereador Eri Schmidt, PMDB, ao fazer uso das considerações finais, pediu aos colegas vereadores que fizessem uso da influência de todos os vereadores com seus deputados, onde solicitasse aos mesmos que não fosse aprovado o projeto de lei número 336 de 2015, que diminui de 40% o limite de salários mínimos das RPVs a 7 salários mínimos. Lembrou ainda que este projeto é totalmente inconstitucional e logo agradeceu a palavra. O vereador Preto do Ibaré, PP, ao fazer uso das considerações finais, fez elogios ao presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, pela forma em que o mesmo conduz, coordena e mantém a disciplina nos trabalhos da Casa Legislativa. Logo agradeceu a palavra. O presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, ao fazer uso, agradeceu os elogios por parte do vereador Preto do Ibaré, PP, onde fez citações de reflexão para transmitir o que pensa a respeito de cada assunto e que existe dois lados da moeda. Logo, agradeceu a palavra. Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Sala Severino Silveira, aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2015.
Alô, agora sim. Em apreciação, ata 040 de 2015. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata com ausência do vereador Joel Saraiva. Vamos às matérias do expediente. Projeto de lei número 028 de 2015, que autoriza a alteração no valor de repasse e abre crédito suplementar no valor de R$ 40 mil no orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. Encaminhe-se o projeto de lei 28 de 2015, que autoriza a alteração do valor de repasse e abre crédito suplementar no valor de R$ 40 mil do orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, à Comissão de Constituição, Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Comissão de Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento para parecer complementar. Eu só estou analisando aqui rapidinho, senão há pedido de urgência. Oi? Existe o pedido de caráter de urgência. Eu vou ler aos senhores, pelo ofício 121 de 2015. Não. Vamos colocar o plenário, vamos colocar a apreciação do plenário aqui completamente fora do plano aqui da sessão, mas é que há um fato que eu gostaria da manifestação do plenário. Há um pedido do senhor Marcírio Silveira Jacobsen, que é presidente da Fundação, ao senhor prefeito, mediante ofício 121, não à Câmara, mas sim ao senhor prefeito, em caráter de urgência, o projeto de lei que altera o valor de repasse e abre crédito suplementar no valor de R$ 40 mil no orçamento da Fundação Médico Hospitalar. No entanto, no projeto de lei, a exposição de motivos que veio para a Câmara e na justificativa, justifica-se o presente a necessidade... Perdão. Não há encaminhamento do senhor prefeito à casa. Não? O presente projeto veio sem o pedido de encaminhamento do prefeito e sem o pedido de regime de urgência e sem justificativa do regime de urgência. A princípio não tem condição de tramitar na casa, mas sendo questão de saúde, repasse à fundação. Presidente? Sim, pois não. Aceite sugestão dos senhores, por favor. Esse projeto ele veio direto da fundação para cá? Na realidade, vereador Ari Schmidt, existe o projeto de lei aqui, ó. O projeto de lei assinado pelo senhor prefeito existe. O que não há é nem a justificativa, nem o encaminhamento e nem o pedido de regime de urgência, e sim do senhor Marcírio ao senhor prefeito. Não há um encaminhamento formal à casa. Chegou o projeto aqui, processado, como os senhores sabem, aqui, devidamente com a pasta. O projeto de lei está aqui. No entanto, não há o encaminhamento formal. É meramente um vício formal, me parece. Mas eu vou ter eu vou aproveitar a presença da nossa assessora jurídica na casa e vou ver, essa questão da formalidade se vicia o processo legislativo, porque se tratando de questão de saúde, então não, vamos tocar o restante do expediente. Eu peço aos senhores então que não retirem o encaminhamento que acabei de fazer às comissões, dependendo, encaminho ao final do regime de expediente, tá? Perdão, ao final do expediente. Solicito ao senhor vice-presidente que tome conta da sessão enquanto eu consulto nossa assessora jurídica. Indicação número 030 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário desta indica, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, pedido abaixo.
que, dentro das possibilidades, seja incluída no cronograma da Secretaria a reforma geral nos banheiros localizados na Praça das Bandeiras. Autor da matéria, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP. Pedido de informações, número 023 de 2015. Os vereadores que subscrevem solicitam que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo o que segue: que, através do setor competente, seja informada à Câmara de Vereadores o seguinte: o motivo pelo qual os agentes comunitários de saúde não estão recebendo os seus vencimentos de acordo com o piso salarial nacional, fixado pela Lei número 12.994, de 17 de junho de 2014, conforme repassado ao município, através do Fundo Nacional de Saúde, bem como o destino da sobra dos recursos não repassados aos agentes. A previsão para a instalação do programa do ESUS nas unidades básicas de saúde para o cadastramento de informações oriundas das atividades realizadas pelos agentes comunitários de saúde. E a previsão para a conclusão do mapeamento e a atuação de novos agentes em bairros não atendidos no município. Autor da matéria, vereador Eduardo Longo, bancado PSB. Assinaram junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancado PSB, vereadora de Schmidt, bancado PMDB, e vereador Joel Saraiva, bancado PDT. Pedido de providências, número 085 de 2015. Os vereadores que subscrevem solicitam que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transporte, o que segue: que sejam incluídos no cronograma da referida Secretaria os seguintes serviços: vistoria na rede de iluminação da Rua Tiradentes, entre as ruas Dr. Pires Porto e João Luxinger Bucão, visando a substituição de lâmpadas queimadas, e reparo e colocação de uma grade de proteção na boca do lobo localizado na Rua Maria Barcelos, próximo à Rua João Luxinger Bucão, conforme indicada nas fotos que forem anexas. Autor da matéria, vereador Eduardo Longo, bancado do PSB. Assinado junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancado do PSB, vereadora Edith Schmidt, bancado do PMDB, e vereador Joel Saraiva, bancado do PDT. Correspondências. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 185, de 2015, Lavras do Sul, 19 de outubro de 2015. A Sua Excelência, o senhor Eduardo Rodrigues, Câmara de Vereadores nesta cidade, em resposta ao ofício número 110, de 2015, da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, estamos anexando a resposta das matérias dessa Casa Legislativa encaminhada a este Executivo Municipal pelo ofício número 110, de 2015. A indicação número 027 de 2015, respondido pelo ofício memorando número 56 de 2015 da Secretaria de Obras e Transporte, e o pedido de providências número 080 de 2015, respondido pelo memorando número 055 de 2015, Secretaria de Obras e Transporte. Atenciosamente, Alfredo Borges, prefeito. A indicação número 027 de 2015, que seja estudada a possibilidade de instalação de placa na Rua Padre Antônio Dias da Costa, na calçada junto à Igreja Matriz Santo Antônio, com o seguinte: embarque e desembarque dos estudantes às 16 horas às 16h30. Autor da matéria, vereador Caju, bancado do PP. Assinaram junto com o proponente da matéria, vereadores Guto Bittencourt, bancado do PP, vereador Preto do Ibaré, bancado do PP, e vereador Eduardo Longo, bancado do PSB. Em resposta à indicação número 027 de 2015, será estudada a possibilidade, na medida do possível. Atenciosamente, Cristiano Moreira Augusto, secretário de Obras e Transporte. O pedido de providências número 080 de 2015, o teor da matéria diz que o vereador signatário desta solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja reiterado o pedido de providências número 074 de 2015, datado de 10 de agosto, ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, o qual solicita ações visando o serviço de aterramento na estrada que dá continuação à Rua Barão do Rio Branco. Autor da matéria, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP. Em resposta ao pedido de providência número 080 de 2015, o mesmo já foi atendido. Atenciosamente, Cristiano Moreira Augusto, secretário de Obras e Transporte.
Queria assumir aqui o lugar do nosso presidente, precisou se afastar no momento. Se encontra na gabinete da assessora jurídica dessa casa para tratar assunto referente à reunião de hoje. Então, passamos para o grande expediente. Pois não, presidente. Nesse momento, o presidente reassume os trabalhos. Passa, então. Obrigado, senhor vereador Milton Vieira, vice-presidente da casa. Senhores, acabei de constar na nossa assessora jurídica, segundo a doutora Ana Paula, não há subsídio de fato legislativo, como disse o vereador Luciano Machado, para tocar o projeto. Porque não há sequer encaminhamento formal do prefeito, é um vício meramente formal, a gente sabe, mas que pode corromper, né, o devido processo legislativo. Não, vereador Schmidt? Não tem um ofício do prefeito encaminhando o projeto para cá? Não há. Não há ofício. Então, sugiro, se o plenário assim o permitir, a gente oficia amanhã, viu, Tony? Primeira hora a prefeitura, porque eu quero que fique registrado, aqui eu quero registrar isso no microfone, que essa casa sempre tratou em caráter de urgência, mesmo que não fosse o caso, que não houvesse a justificativa, todo e qualquer projeto relacionado à saúde. Que os vereadores sempre trataram esses projetos com a mais absoluta rapidez, a mais absoluta concentração, vamos dizer assim, nesse tipo de projeto que envolve a saúde pública do município de Lavras. E essa função de repasse à fundação, a gente sabe que é essencial para a manutenção aí da saúde pública dos nossos munícipes. Então, por essa razão, peço licença ao plenário e peço um momento. Atenção, acabo de retificar o que acabei de falar. Está aqui o ofício, mas não está no projeto. Não está no projeto. Ah, tá. O ofício está aqui. Tramita o projeto, só que não há pedido de caráter de urgência. Ah, não, perdão. Eu vou ler os senhores. O ofício do Gabinete do Prefeito 181 de 2015. A Sua Excelência Eduardo Rodrigues, Câmara de Vereadores na Cidade, projeto de lei 28 de 2015. Senhor presidente, atendendo o disposto na lei orgânica do município, estamos encaminhando o projeto de lei que autoriza a alteração do valor de repasse do orçamento da Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. 1. O ofício de encaminhamento 121/2015 da Fundação com solicitação em caráter de urgência. Só que não existe da Prefeitura para nós essa solicitação, e sim do presidente da Fundação para o prefeito. 2. Exposição de motivos. E 3. Projeto de lei 28 de 2015. Portanto, perdura a situação, muito embora haja o ofício, de a inexistência de encaminhamento da Prefeitura para casa em caráter de urgência. Tá? Mas, como eu acabei de falar, essa casa sempre tratou assim com a máxima brevidade possível esses projetos. Então, recebo o projeto de lei 28 de 2015 e encaminho às comissões de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos e Comissão de Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, alertando aos senhores que, muito embora não há sequer a justificativa à casa do caráter de urgência, tampouco o encaminhamento nesse sentido por parte da Prefeitura, que existe esse aqui do senhor presidente da Fundação ao prefeito, e se esse projeto puder assim ser tratado, né, como a gente sempre usualmente o faz, então que o seja, se os senhores assim entenderem, se as comissões assim entenderem. Então, encaminhe-se às comissões. De Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos e Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento. Vamos à ordem ao grande expediente. Vereador Ari Schmidt. Obrigado. Vereador Preto Ibaré. Vereador Eduardo Longo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, vereadores, assistência, Weber, os colaboradores. Semana tivemos uma rápida passada em Porto Alegre, onde fomos com a intenção de participar de uma audiência pública referente à Frente Parlamentar das Pontes do Estado, mas, para nossa surpresa, ao chegar na Assembleia Legislativa,
recebemos a notícia de que a audiência teria sido cancelada. Então, nos dirigimos até ao gabinete do deputado missionário Volney, quando estávamos debatendo com os seus assessores. Para nossa surpresa, o pessoal do DAER também não tinha sido avisado do cancelamento dessas reuniões, e nós tivemos contato direto com o superintendente de obras e artes, Ricardo Voaden, e com o engenheiro do DAER, Dr. Carlos Toniolo. Nós tivemos a sorte de nos reunir na sala quase que particular com eles, né, poder passar toda a nossa demanda, né, explicar a nossa situação, a nossa expectativa aqui quanto aos próximos anos, né, quanto à expectativa de energia eólica, aumento de produção, a expectativa nas minerações, né, e todo o nosso potencial aqui a futuramente ser explorado. Eu acho que valeu a pena, né, a gente ter subido lá, né, o vereador Milton Bia nos acompanhou, fomos companheiros nessa jornada, e considerei que valeu mais essa reunião quase particular do que a audiência pública, porque a gente ficou mais de 1 hora com o superintendente e o engenheiro, onde a gente explanou toda a dificuldade aqui, né, e todo o histórico dessa ponte do Hilário. Eles ficaram a par de todos os requerimentos que nós encaminhamos, né, e disseram que uma resposta meio comum aqui para a gente, né, que na medida do possível, né, vão fazer força para gestionar aqui por Lavras, porque entenderam que essa ponte já está sendo vitoriosa aí, né, pelo que já passou e pela expectativa que você tem. Então, eu considerei muito positivo, né, nós poder detalhar a nossa situação para eles aqui. Foi bem válido. Só queria, né, dar uma relatada nessa parte da viagem mesmo para os colegas, para ficarem mais ou menos por dentro aí. Obrigado. Vereador Guto Bittencourt. Senhor presidente, demais colegas de assistência, o nosso amigo Éder, sempre presente aí. Eu só queria fazer um agradecimento aqui ao prefeito Alfredo e ao secretário e aos funcionários, no qual me atenderam muito bem hoje de tarde. E a gente às vezes tem que criticar, mas quando tem que elogiar, tem que elogiar. Hoje, por volta da 1h30 da tarde, a casa de uma senhora lá na Poti estava caindo e eu liguei apavorado, desesperado para ajudar, e liguei para o prefeito, liguei para o secretário imediatamente. Eles foram lá com o pessoal e levaram uma caçamba de pedra lá e colocaram na beira da casa para que fosse amenizada a situação, no qual já se faz 4, 5, 6, 7 anos que ela corre atrás para que seja arrumada essa casa, e só hoje, depois que a casa estava caindo, que foi acontecer essa mão aí, no qual eu já tinha falado com o engenheiro Paulo, e nada foi resolvido. Mas hoje, quando eu liguei para o prefeito e para o secretário, imediatamente fui atendido. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento ao prefeito e ao secretário e aos funcionários dele pelo bem atendimento que foi hoje lá. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Milton Vieira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, funcionários da casa, membros da assistência. Também em relação a... Estive lá, estou o vereador Eduardo Longo, na reunião da comissão, que finalmente não pôde acontecer naquele dia devido ao mau tempo, né? Mas eles também não perderam o contato com vários municípios. Acabou se fazendo presente lá vereadores de Bagé, nós de Lavras, prefeito de Erval Seco, e outros que não recordo aqui, Rio Pardo. Mas, como citou o vereador Eduardo, a reunião acabou saindo no gabinete do deputado missionário Volney, e acho que foi proveitosa, apesar de não ter saído a audiência, né? E também lá o pessoal que estava, os assessores, acharam também, estaram lá, que era importante trazer para cá, né? E também estão preocupados com a situação das pontes, né, em todo o estado.
inclusive essa nossa, que é uma demanda que o vereador Eduardo e nós dessa casa aqui, todos, viemos a tempo, né, achando, já na questão também de prevenção, né, para que não venha com o tempo algum eventual problema acontecer, se tratando especificamente da ponte do divisa com o município de Caçapava, ponte do Hilário, né, que é uma ponte que está citado lá no documento, uma ponte que tem já praticamente 80 anos de vida útil, né, e quando ela se constrói uma obra daquela natureza, que é uma ponte onde já há tantos anos teria uma previsão de uma análise para quantos anos e que tipo de veículos iriam trafegar, né? E a gente sabe da evolução de tudo, os caminhões e ônibus todos, que o aumento das cargas, né, que tiveram, era previsto para ter 24 toneladas, ela foi construída e hoje você sabe que um caminhão, aí, bitrem, tem seu peso já quase que chega a isso aí, né, todo de quase 20 toneladas, um bitrem, por exemplo, e com cargas aí de 30, 40 toneladas em cima, que chega a 60 toneladas no total, está quase triplicando o seu valor de carga, que a ponte ao qual ela foi construída, né. Então o risco é iminente, né, ela aparentemente não tem nada em sua estrutura, foi algum tipo de dano, mas você sabe que o risco é pelo excesso que vem recebendo. Então, eu acho que no final foi discutidos vários assuntos referentes à pauta da reunião, né? E que num outro momento vão ir a acontecer devido ao problema que teve das cheias em todo o estado. E por esse motivo foi adiado, mas apesar de tudo a gente esteve presente, não sabia. Ficamos sabendo no momento que nós chegamos lá na Assembleia. Mas, como disse o vereador Eduardo Longo, foi proveitosa, né? Se imaginava que não ia ter nada, que a gente ia ter que justificar a nossa presença, apesar de não fomos avisados com antecedência, mas de qualquer forma foi proveitosa. Permite, vereador. Pois não, vereador Eduardo Longo. Não, entre os assuntos, eles destacaram aqui o nosso engajamento, né, nessa ação aí, e que entre as demandas lá, a nossa está bem evoluída, no caso, né, porque já há mais de um ano a gente já tinha solicitado esse laudo, né, essa perícia do DAER, né, já consta junto à nossa documentação, o apoio das graneleiras também, das empresas de grãos aqui da região, né. Então, se for analisar pela ordem dos fatos, né, dos fatores, nós estamos à frente aí nesse ponto, mas o que eles deixaram muito claro é que eles o DAER em si não possui números, né, de orçamento, não valores, e que todo e qualquer projeto que vai ser elaborado é contratado um engenheiro terceiro para fazer o projeto, para se mostrar para o engenheiro do DAER e para ele assinar e aprovar ou não. Então, a gente vê que é muito mais complexo, né? Não é o engenheiro do DAER que vai chegar ali e vai fazer um projeto para uma ponte. É tudo hoje terceirizado através do DAER, muito mais dificultoso seria, né? E eles sugeriram que, havendo forças do município, no caso, os sindicatos e os interessados, né, que como todos, a comunidade se havendo possibilidade de se trabalhar na construção de um projeto direcionado a essa ponte, se nós tivéssemos condições de direcionar e de tentar manter um engajamento e manter essa ação, seria muito positivo, né? Porque muito bem se sabe que os recursos são direcionados, infelizmente, primeiro para onde você tem potencial eleitoral, e Lavras, infelizmente, não tem esse potencial que é esperado na grande maioria, né, das secretarias e, né, dos políticos. Obrigado. Me permite, vereador Milton? Pois não, vereador. Vereador Preto Barã. Senhor presidente, só para cumprimentar os colegas pelo que estão repassando aqui para a gente da viagem deles. Fico feliz em saber que os colegas puderam ter um acesso direto com o pessoal do DAER e o pessoal dessa Comissão das Pontes. E sempre quando os vereadores saem daqui em busca de recursos para cada município, eu fico feliz porque sei da importância disso e sei que o vereador que ficar sentado aqui, só ocupando uma cadeira, ele acaba não cumprindo com seu papel de legislador
Então eu cumprimento os 2 colegas que foram até a cidade de Porto Alegre e digo que continue fazendo esse trabalho, continue indo até a capital, correndo atrás de recursos, que isso é muito importante para o município de Lavras, assim como os demais colegas também vão, cada um da sua forma, e só assim a gente pode brigar pelos interesses dos nossos munícipes aqui de Lavras do Sul. Obrigado, vereador Milton. Como estou o vereador Preto e o vereador Eduardo, a importância, né, que a gente sabe de estar presente. Também foi ressaltado, né, na reunião a questão de por que a audiência pública em Lavras do Sul, né, vereador Eduardo, pela questão de o vereador ali levar todos já o pleito, né, já oficial, oficializar no papel todos os dados técnicos, né, e já sobre todos os dados sobre a ponte já ali informado. Então, como citou o vereador Eduardo, a Câmara de Lavras já se antecipou, fez todo um levantamento, acolheu dados, então foi ressaltado, né, esse interesse e esse elogiado. Permite mais uma parte? Pois não. Um dado interessante que faltou anexar aos nossos documentos é a questão das receitas, né, do que passa por essas estradas aí que a gente não levou. Quais as arrecadações aqui, né, referente à pecuária e à agricultura, que até o superintendente achou que era bastante interessante constar, né, o que passa por essas estradas aí, né, em valores, na verdade. E a gente não tem esse dado, eu acho, aqui na casa. Exatamente. Vereador Milton, só Pois não, e vereador também peço O vereador Preto do Ibarã. Peço também aos colegas que sempre quando forem a Porto Alegre, que chegue até o gabinete do secretário de Transportes, Pedro Westphal, e que batam em cima da manutenção da estrada Bagé-Lavras e também, onde inclua também o final da RS 473 ali até São Gabriel. Eu e o vereador Guto e o vereador Caju temos um acesso bom com ele lá, ainda sempre batendo em cima, mas também, sempre quando ir a Porto Alegre, não deixe de ir até o gabinete do deputado Pedro, lá do secretário de Transporte, e vamos bater em cima. A estrada já está precisando de manutenção, e principalmente essa que vai para São Gabriel. Então, sempre quando for e tiver um tempinho, passem lá e ajude nós a cobrar também. Obrigado. Também aqui queria manifestar em relação a relatos de alguns munícipes, né, vieram até mim pedindo para que nós, vereadores, tomasse alguma providência em relação ao excesso de barulho após 22 horas. Você sabe que existe no Código de Postura do município, da Lei Municipal de 2007, né, Lei Municipal 2810, que estabelece, institui, né, tem o Código de Postura do município. E a questão da ordem da segurança pública, né, de sossego público, poluição sonora, e no final de semana a gente sabe que está chegando o verão aí, e os moradores próximos da Praça das Bandeiras estão preocupados com excesso de barulho após as 22 horas, né, e você sabe que existe uma lei que estabelece, né, que não pode haver excessos após esse horário. Então, eu aqui trago os colegas, né, talvez em 2007, o vereador, por nosso presidente da casa, o vereador Eduardo Rodrigues, o vereador Ari Schmidt, né, quando foi criada essa lei, eram vereadores e sabe do que a gente está falando, os demais colegas também, apesar do vereador Luciano, que também. E você sabe orientar de que forma nós devemos, né, encaminhar. Você sabe que, segundo o relato, né, falaram ou deveria fazer um baixo-assinado para esta casa, ou não sei qual é a atitude que nós que deveríamos tomar, se encaminharia algum ofício, ou o Poder Executivo, que é o órgão fiscalizador, seria, ou repassar para a Brigada Militar. Eu acho que quem deve tratar disso aí aqui na casa também poderia ser a Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública, Direitos Humanos, né? Permite, vereador? Pois não, presidente. Nós temos um grande déficit aqui, não só no município de Lavras, mas eu quero pedir aqui nessa altura o auxílio sempre pertinente do vereador Schmidt.
Mas a questão das posturas públicas, as leis municipais, pelo próprio poder que nos cabe para a prefeitura, ou a ausência de poderes, vamos dizer assim, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer valer a lei. Se o senhor lê o Código de Postura e Código de Obras, a gente se dá conta que ele é completamente ignorado, né? Quanto a essa questão do sossego público, além de ser questão de posturas públicas, é uma contravenção penal, né, vereador Schmidt? Então, a rigor, a brigada deveria, é competência da brigada, fiscalizar isso aí. Ele não chega a ser um crime, a perturbação do sossego público, mas é uma contravenção penal. Assim como o jogo do bicho. Não sei se os senhores já fizeram a fezinha hoje. Né? É certo que existe aí essa questão, mas a fiscalização, a prefeitura tem fiscal de posturas, né? Seria atribuição desse funcionário fiscalizar. Só que depois das 22 horas, os senhores vejam completamente fora do horário de serviço. A brigada tem essa competência concorrente, né, vereador Schmidt, em razão de se tratar de contravenção penal, para fazer essa fiscalização, mas é sempre difícil, né? É sempre difícil. E é uma pena, no meu ponto de vista, porque são questões que deveriam ser tratadas no âmbito do bom senso, né? Não deveria nem haver lei para isso, né, Schmidt? Isso é uma questão de bom senso, né? Mas é que, infelizmente, a gente não pode contar com isso. Fica difícil a fiscalização, vou lhe dizer, mas em razão dessa competência concorrente, eu vou usar esse termo, eu acho que seria a brigada, né? Tem que ser a brigada. Fazer queixa para a brigada e tal. Né? É isso. Não sei se pude dar um... Obrigado, presidente, pela contribuição. Infelizmente acontece, a gente sabe, né, que também tem que respeitar aqueles que querem sossego a partir desse momento, que é amparado por lei, né? Então, acho que, como já foi solicitado por moradores, a Brigada Militar se fez presente, segundo o relato, mas não consegue, né? Se afastando, volta os veículos com som excessivo, excesso de barulho, né? Volume dos rádios ligados. Hoje, você sabe, coloca um caixa de sons potentes, né? E quem quer ter o sossego, descansar, não consegue. Principalmente na imediação das Praça das Bandeiras. Mas, você sabe, eu acho que devemos encaminhar alguma coisa, particularmente para a Brigada Militar, pedindo para que tenha uma atenção, né, já que fomos solicitados, para que procurem a controlar. A gente sabe, como estou presidente, a dificuldade, as coisas devem ser cobradas, e como deveria haver bom senso, né, no respeito, a partir desse horário já, mas infelizmente não acontece. Então, no momento era isso, senhor presidente. Vereador Caju? Vereador Joel, repasso a palavra. Senhor presidente, demais colegas, só para dizer para o vereador Guto ali que ele teve mais sorte do que eu, porque no dia do vendaval, aquele ali, eu cedo, o Neneco me ligou ali que estava empenhado lá, que tinha levantado os galpão, caído em cima do trator, caído árvore em cima da garagem da caminhonete, e foi um estrago dos bem grandes mesmo ali. E ali no Quequel também caiu os eucaliptos para cima da faixa ali, que os usuários tiveram que tirar. E ele solicitou, o Rafael ligou, falou com o prefeito, eu falei com o secretário, e tinha 4 retas no pátio, tinha 3 boas funcionando, e a da agricultura que estava com um caninho furado, que era só pedir para o partido soldar ali, e estaria pronto. Aí não podia ir, porque tinha que dar assistência aqui na cidade. Aí eu fui lá ver o que realmente tinha acontecido. Não podia sair de casa, tinha eucalipto caído em cima da rede, a rede estava na cancela da porteira dele ali. E
falei, aí não podia, não dava para ir. Eu fui lá, eu passei quase que o dia lá puxando a árvore de cima da casa dele, dos galpão, e a faixa estava só com a mão. Quem vinha de Caçapava tinha que sair para a esquerda para sair. E parece que até ontem não tiraram. Seria coisa do Estado. Tem umas causas que caiu de um morador no caos para a faixa. Diz que de manhã tinha gente que parou os carros e foram tirar as árvores ali. E não foram dar assistência para o cara ali. O cara estava totalmente empenhado. E sabia que o cara estava empenhado, porque ele tinha já ligado, o Rafael tinha falado com o prefeito. Aí eu falei com o Cristianinho lá. Disse que não. Aí eu fui lá, passei praticamente o dia arrastando árvore lá. Foi uma destruição, velho, danada. Em cima da garagem da caminhonete dele, tinha dois ciprestes caídos em cima. Que Deus ajudou ele, que o cipreste quebrou no meio antes de bater em cima da garagem. Senão tinha desmanchado com caminhonete, garagem, caminhonete, tudo, que é um brasilitezinho fino. Eu fiquei muito chateado, e simplesmente disseram que não ia dar assistência à cidade. Eu fui lá, fiz o serviço e voltei no pátio para ver se realmente as reto iam estar trabalhando dando assistência na cidade, e tinha 2 reto paradas. Tinha uma que foi no Lagoão e as outras 2 ficaram no pátio parado e não foram lá ajudar o cara, socorrer o cara lá. Seria isso aí, presidente. Obrigado. Vereador Luciano. Senhores, primeiramente eu queria agradecer e parabenizar o trabalho dos vereadores Eduardo Longo e Milton Vieira por estarem presentes na reunião, que não houve, que no fim acabou havendo, né, com ótimos resultados. Aí ficamos satisfeitos ao ouvir o relato dos senhores aí, inclusive desse reconhecimento que está havendo aí por esse pessoal, e pela comissão, e pelo deputado, e pelos colegas do Estado, e do empenho da nossa casa. Que continue esse empenho, assim, esperamos que toda e qualquer luta nesse sentido, ela demanda essa dedicação por um largo espaço de tempo, né? A gente não consegue as coisas de uma hora para outra. A gente não pode deixar cair a peteca, porque a gente sabe da importância aí da gente resolver essa questão da ponte do Hilário, né? Porque se houver qualquer problema, como disse o vereador Preto, e a estrada de Bagé começa a ficar deteriorada, nós vamos sair de lá, mas de que jeito? Só de Sotomarino, como dizia o tio Adão lá, ou de Alicote, porque não... Mas a estrada do Joca Tavares também tá pior que a minha cara, né? Bueno, essa questão do que o vereador Milton levantou, até interessante. Eu só vou ler um pouquinho rapidinho aqui, sem gastar muito tempo do senhor, só para lembrar um pouco, né? O que é vedado aqui, ó. Atirar lixo na rua, atirar lixo no terreno baldio, deixar terreno baldio criar vegetação, certas raças de cachorro são proibidas aqui, é proibido evitar, devem evitar focos ou viveiros de insetos, vetores, formigas, esse tipo de coisa, não pode criar certos animais. Então, assim, é completamente ignorado, né, nosso código de postura, né? Porque a rigor nós não temos um efetivo poder aí para fiscalizar isso aí, né? Existe o funcionário, isso não é uma crítica ao funcionário responsável pela fiscalização, mas ele não tem as ferramentas aí adequadas, né? Inclusive a questão das multas ali, havia qualquer coisa no nosso código tributário, valor da unidade de referência, coisas assim, haviam questões assim técnicas a serem solucionadas para que pudesse haver uma efetiva fiscalização, né? Porque só fiscalizar e pedir para a pessoa não fazer, né, eu acho que todo mundo sabe que é feio, que não deve tirar lixo na rua, né? Ninguém é alienado ao ponto de não saber isso, né? Desde do lar ali, desde o berço, por mais mal educado que tenha sido, né? Mas é que para uma pessoa assim que está fazendo algo que sabe errado, não adianta chegar e pedir na educação, né? Ele já sabe que está fazendo errado, né? E a gente, infelizmente, o município, e eu volto a criticar, como várias vezes critiquei nosso sistema
de governo, né, que tão pouco poder dá ao município, né, deveria dar muito mais poder para os municípios, para que pudessem legislar e fazer cumprir suas leis, né. Esse é o grande problema, né, o grande problema. A gente não tem, né, como se o vereador Milton, a gente prevê aqui que perturbação de sossego depois das 10 não pode haver, é vetado. A gente só tem como fazer valer isso a rigor porque também é uma contravenção penal e tu pode ter que deixar para a brigada, que é o órgão do Estado, não do município. Nós não temos uma guarda municipal, né? Mas é por aí. É a triste realidade. Eu consulto aos senhores sobre a questão da alteração do horário das sessões em razão do horário de verão. Sim muda ou sim fica? Mudar para as 8? Tá. Os senhores estão sabendo que a gente vai sair tarde daqui, né? Mas tudo bem. Tá. Então, coloco em apreciação do plenário nesse momento a questão de, a partir já da próxima sessão, a sessão passar a ser às 20 horas ao invés das 19 horas. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereador aprovado, então, com voto contrário do vereador Guto Bittencourt. O senhor gostaria de justificar o voto? Por favor, no microfone, vereador. Porque às 7 horas é melhor. Eu gostaria que fosse às 7, só isso. Tá certo. Vamos... Consulta aos senhores se a gente toca direto? Tocamos direto ou os senhores querem intervalo? Então vamos tocar. Vamos às matérias da ordem do dia. Indicação número 030 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário desta indica, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, pedido abaixo, que dentro das possibilidades seja incluído no cronograma da Secretaria a reforma geral nos banheiros localizados na Praça das Bandeiras. A justificativa: estamos apresentando esta indicação em atendimento a pedido de pessoas da nossa comunidade que frequentam esse local de lazer nos finais de semana, seja para encontros para tomar um chimarrão, seja para levar seus filhos para brincar na pracinha. Também no local está instalado o pavilhão de eventos, onde acontecem muitas festas durante o ano. No entanto, nota-se que os banheiros estão com aparência precária, necessitando de algumas reformas, como substituição de sanitários e pinturas. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 19 de outubro de 2015. Autor da matéria, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP. Em apreciação, indicação 030 de 2015, de autoria do vereador Guto Bittencourt. Senhor presidente, Vereador Eduardo Longo. primeiramente, reconhecer a matéria do colega. Acho que desde 2013 a gente já vem tentando alguma coisa referente aos banheiros públicos, que é uma questão precária no município, considerando que o banheiro atrás da igreja é um banheiro público, o banheiro da Praça das Bandeiras é um banheiro público e, teoricamente, o banheiro da rodoviária seria um banheiro público, esse contando que fecha, né, a rodoviária, e ficamos com apenas 2. Infelizmente, esses 2 não têm condições de saúde nenhuma. A praça, o local, como já citado aí, de lazer, né, de prática esportiva, que é onde se pratica também, porque a arquibancada está montada ali até hoje, as goleiras já não estão na quadra, né, então já é de um certo tempo que a gente vem tentando alguma melhoria nesses locais aí. Acho que agora, com essa crise aí mais ou menos instalada, vai ficar mais difícil, mas, né, dou um destaque aí mais uma vez mesmo, que seja dada atenção, né, para pelo menos a Semana da Farroupilha, a dimensão que tem, a proporção que é uma festa, uma semana inteira ali na praça ali, não tem a mínima condição do cara entrar no banheiro masculino, que é onde o cara usa, sai com os pés tapados de urina, mas desculpa a expressão, mas é a pura verdade. Entrar um, tem que sair o outro, né? O banheiro não tem a mínima condição, o fedor, então... Ainda bem, né? Porque 2 ali... É impressionante. Então, né, que seja dada atenção aí, que não seja vindo, não venha respostas que vão atender na medida do possível. Algumas coisas têm que ser dadas prioridade. E essa eu entendo que seja uma mesmo. A semana tem o sabor da terra ali, o pessoal trabalha próximo ali, tem restaurantes, né, e todo um comércio ao entorno da praça ali, e no centro da praça 2 banheiros sem mínima condição de uso. Então, só destaco a matéria aí, que possa ser dada atenção para essa matéria. Obrigado. Ainda em apreciação à matéria.
Senhor presidente, Vereador Guto Bittencourt. essa questão aí que me levou a... Porque eu já tinha visto os meus colegas fazerem essa matéria para fazer novos banheiros. E eu acho que, como está difícil a verba da prefeitura, está difícil a coisa, então reformar seria a melhor maneira possível, de pelo menos dar uma melhorada naqueles banheiros, porque realmente eu tive lá e não dá para chamar de banheiro. Outra questão que o vereador Milton estava falando, ali, aproveitando ali a questão da perturbação ali, até me procuraram várias pessoas, eu até acho que vou fazer uma matéria para essa casa aqui, para ser votada aqui, a questão da Semana Farroupilha. Cada um tem uma ideia, eu acho que a Semana Farroupilha de Lavras termina meia-noite, e eu acho que pelo menos 3 vezes por semana teria que ir até as 2 horas festa, porque o carnaval vai até às 6 da manhã e não tem problema nenhum. E eu não vejo diferença nenhuma dos gaúchos do carnaval. E eu vou fazer uma matéria aqui pedindo que a Semana Farroupilha vá, nem que seja até as 2 horas, nem que seja 3 vezes por semana. Porque eu acho que os gaúchos têm direito das festas deles também. Trabalham todo ano para fazer festa na Semana Farroupilha. E a Semana Farroupilha é do gaúcho, é do Rio Grande do Sul. Então eu acho que é justo. Quero entrar com essa matéria para ser votado, para fazer um pedido de providência para o prefeito, ou não sei, para o secretário lá, para que seja aumentado, nem que seja 3 vezes por semana, até as 2 da madrugada. Obrigado, senhor presidente. Ainda em apreciação matéria. Gostaria de me manifestar, peço licença ao senhor vice-presidente, em tratando do que falou o vereador Eduardo Longo. Essa questão de praças e banheiros, né, é verdade. A revitalização seria muito importante, né? A gente sabe, há muito tempo a gente acompanha a questão das pracinhas e tal. Existem verbas, vereador, princípio federais para esse tipo de coisa. A gente vê por aí. Só que a princípio tem que ir a Brasília lá para conseguir, né, essas verbas. E aí depende dessa coisa toda, aí tem que ver até que ponto. Tá? Em votação, o senhor gostaria de se manifestar? Pois não, vereador Eduardo Longo. Durante o ano a gente acompanhou os editais da Fundergs, e dentre alguns que foram abertos com prazo, a gente vinha acompanhando ali, quase todos os dias abria o site da Fundergs, e entre eles abriu um edital onde havia 20 mil para projetos de locais esportivos e espaços públicos. Inclusive passou pela casa a indicação, né, para que eles acompanhassem e elaborassem o projeto. E entre outras vezes também a gente ligou para a secretaria, tá aberto o edital, se houver possibilidade de fazer um projetinho ali para melhoria, porque no final de semana mesmo eu estava na pracinha com o meu pequeno ali, analisando todo geral, uma balança com a corrente arrebentada, a pracinha toda arriscada, as telhas quebradas, a outra balança já sem corrente, a gangorra sem pegar a mão ali, sabe, deteriorada. Daí passou um munícipe e disse: aí, vereador, qual é a situação aí dessa praça? E ninguém pediu nada nunca. Daí, né, respondi para ele, né, tchê, não sei se não os 9 já não pediram já, vou te dizer. Gostaria que vocês acompanhassem mais a nossa tentativa lá, para vocês estarem por dentro aí do que a gente vem tentando reivindicar. Infelizmente, o poder público vem deixando a desejar, inclusive isso, né. Com o tempo hábil, a gente passou o edital, o número tudo do edital, do projeto, para ver se eles faziam um projeto direcionado àquela praça ali, né, apenas melhorias, e pelo que eu vi até hoje, nada. Obrigado. Em votação, a indicação 030. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Pedido de informações número 023 de 2015. Os vereadores que subscrevem solicitam que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo que segue. Que, através do setor competente, seja informada à Câmara de Vereadores o seguinte: o motivo pelo qual os agentes comunitários de saúde não estão recebendo seus vencimentos de acordo com o piso salarial nacional, fixado pela Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, conforme repassado ao município através do Fundo Nacional de Saúde, bem como o destino da sobra dos recursos não repassados aos agentes.
a previsão para a instalação do programa do SUS nas unidades básicas de saúde para o cadastramento de informações oriundas das atividades realizadas pelos agentes comunitários de saúde, a previsão para a conclusão do mapeamento e a atuação de novos agentes em bairros não atendidos no município. A justificativa: o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, fixado pela Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, devidamente regulamentado pelo Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, é de R$ 1.014, valor repassado ao município pelo Fundo Nacional de Saúde para cada agente nomeado, conforme extrato de pesquisa realizado no portal do Ministério da Saúde, qual segue anexo. Cabe ressaltar que esta bancada encaminhou a indicação em dezembro de 2014 para que fosse efetuado o pagamento dos servidores de acordo com o piso nacional, da qual obtivemos resposta de que estava sendo feita estudo junto à Secretaria de Administração, conforme cópias em anexo. Destacamos ainda que na audiência pública realizada nesta casa no dia 29 de setembro do corrente ano, com o objetivo de avaliar o relatório da gestão da Secretaria de Saúde, um dos questionamentos respondidos foi que o município estava repassando exatamente o valor do piso nacional aos agentes comunitários de saúde. Em contato realizado com alguns agentes, fomos informados que eles nunca perceberam seus vencimentos de acordo com o piso nacional, o que pode ser comprovado mediante cópias de contra-cheques anexas referente aos meses de julho e agosto de 2015. Em relação ao programa do SUS, somos sabedores da sua necessidade para a alimentação de dados oriundos das atividades realizadas pelos agentes de saúde, o que é exigência do Ministério da Saúde para o repasse de recursos financeiros aos municípios. Programa este que deveria estar instalado em cada uma das unidades básicas de saúde. A conclusão do mapeamento e convocação de novos agentes se faz necessário no sentido de suprir a demanda, uma vez que diversos bairros do município ficaram desatendidos. Portanto, encaminhamos o presente pedido a fim de esclarecer os assuntos acima mencionados, preocupados com a saúde e bem-estar da população, bem como no sentido de valorizar o importante trabalho realizado pelos servidores. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, Lavras do Sul, 19 de outubro de 2015. Autor da matéria, vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancada do PSB, vereadora de Schmidt, bancada do PMDB e vereador João Saraiva, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informações 023 de 2015. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Eduardo Longo. Bem, como todos sabem, durante essa gestão sempre fiz questão de participar da Comissão de Saúde. Isso também é preocupação com essa parte aí. Então, em 2013, também a gente debateu com a secretária essa questão dos agentes de saúde. Por que os agentes de saúde, normalmente, em audiência pública, em audiência do quadrimestre, sempre foi questionado? Porque os agentes de saúde, se tu for analisar, eles têm um potencial e uma importância muito grande em todo esse andamento, porque eles vão de encontro ao problema. Eles visitam as casas das pessoas, eles vivem a realidade das pessoas, né? E eles diagnosticam, né? Eles que levam, né, o problema eles têm potencial para levar para a Secretaria de Saúde, para Vigilância Sanitária, Secretaria de Assistência Social e entre outros, até obras, como muito o vereador Guto solicita reparo na casa do fulano, do ciclano, eles têm esse potencial aí de poder de buscar o problema nas casas das pessoas, né, e levar para a prefeitura, dar prioridade ou não, elencar e executar os serviços que tem que ser feito. A gente viu que o mapeamento não tinha sido feito, que alguns bairros não estavam dentro do mapeamento e não estavam sendo, né, pessoas de alguns bairros da cidade, inclusive o centro aqui, não estavam, né, sendo visitados por esses agentes. Então, talvez isso fosse falta no número, né, carência de agentes. Solicitamos que nomeasse mais alguns. Tem, inclusive, gente concursada esperando. Não foi chamado.
por lei, o valor do repasse, né, o salário dos agentes seriam R$ 1.014, nunca foi repassado esse valor a eles. Eu acho nada mais justo, né, que se eles têm um teto que recebam. Né. Então, a gente, no sentido de valorizá-los, né, e de também de cobrir essa parte da cidade onde não está sendo visitada pelos agentes, então a gente quer clarear isso aí, até para eles também saber o porquê que não estão recebendo o valor do seu salário, né, qual a previsão e aonde está sendo, se realmente está vindo repasse, como veio alguns meses, não estava sendo repassado mesmo, a gente entende. Mas pelos extratos ali, foi repassado o valor integral, né, eu quero saber aonde está sendo aplicado a sobra desse recurso, se está passando um pouco mais de 50% do valor que eles realmente deveriam receber. Obrigado. Ainda em apreciação matéria. Em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria, ausência do vereador Luciano Machado. Pedido de providências número 085 de 2015. Os vereadores que subscrevem solicitam que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transporte, o que segue. Que sejam incluídos no cronograma da referida Secretaria os seguintes serviços: a vistoria na rede de iluminação da rua Tiradentes, entre as ruas Dr. Pires Porto e João Luxinger Bucão, visando a substituição de lâmpadas queimadas. E reparo e colocação de uma grade de proteção na Boca de Lobo, localizado na rua Maria Barcelos, próximo à rua João Luxinger Bucão, conforme indica as fotos que forem anexas. A justificativa, em atendimento às solicitações de munícipes devido à inexistência de iluminação na rua citada, bem como aos riscos de acidentes envolvendo veículos ou pedestres em virtude da situação da referida Boca de Lobo. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores Lavras do Sul, 19 de outubro de 2015. Autor da matéria, vereador Eduardo Longo, bancado PSB. Assinaram junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancado PSB, vereador Adi Schmidt, bancado PMDB e vereador Joel Saraiva, bancado PDT. Em apreciação, pedido de providência 085 de 2015, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, Luciano Machado, Adi Schmidt e Joel Saraiva. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria, com ausência do vereador Luciano Machado. Senhores, essas foram as matérias da ordem do dia. Passamos às considerações finais. Vereador Adi Schmidt. Vereador Joel Saraiva. Vereador Preto de Ibaré. Senhor presidente, Vereador. Eu não tinha me manifestado no grande expediente. Peço permissão a Vossa Excelência para... Tem algumas coisas, às vezes, que eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia me manifestar, mas eu peço permissão, presidente, e para usar 2 minutos das minhas considerações finais aqui. Na sexta-feira, senhor presidente, demais colegas, para o conhecimento dos senhores, o Ibaré teve uma notícia que deixou a comunidade muito feliz, que foi a chegada da firma que está fazendo a primeira parte da ETA, da Estação de Tratamento da Água. Aquela comunidade ficou muito feliz, porque vem batalhando há vários anos por uma melhor condições na água naquela localidade, onde já aqui nessa casa muitas vezes me manifestei. O vereador Guto se manifestou uma vez dizendo que foi lá em casa e não se animou a tomar um copo d'água lá. Na sessão do Ibaré, quando o vereador Milton era presidente, levei um litrinho de 600 ml da água. Os vereadores ficaram apavorados do estado da água. Fui a Porto Alegre, levei ao gerente da Corsã uma amostra da água, na qual ainda chegou lá, tinha um micróbio na água. E ele me perguntou o que era aquilo. E eu disse que aquilo era a água que era consumida pelas crianças e pelos moradores do Ibaré. Mas, senhor presidente, o que me deixou bastante... Fiquei contente por um lado,
saber que o Executivo estava cumprindo com uma das suas metas de campanha, que era a ETA, essa de tratamento d'água lá para Ibaré, aonde eu parabenizo o prefeito Alfredo por estar cumprindo com os seus compromissos com aquela comunidade. E aonde também, senhor presidente, deixo o meu descontentamento também, no sentido que várias pessoas que há 3 anos atrás falavam do Partido Progressista, que o Partido Progressista não seria bom para administrar o município de Lavras, foram avisados que a ETA estava chegando no Ibaré. Quer dizer, essas pessoas foram avisadas. E aquele vereador que brigou, trabalhou, batalhou, e que é um representante daquela comunidade do Ibaré, briga pelaquela comunidade, como os senhores sabem, e que também sou líder da bancada do PP, onde, queiram ou não queiram, é o que está administrando a cidade de Lavras do Sul. E só fiquei sabendo da chegada dessa firma no Ibaré, onde fui convocado pelo subprefeito para fazer o aplainamento do terreno, onde seria instalada a ETA. O meu telefone, todos sabem, tem aqui na bancada, foram avisados na parte da manhã. Na parte da manhã a bancada estava funcionando aqui. Não vou dizer que foi o prefeito que avisou, não foi. Sou bastante justo nesse sentido, mas funcionários que se dizem secretários dessa administração ligaram para o Ibaré para avisar aquelas pessoas que malhavam e que malham o prefeito Alfredo. E o vereador, representante da comunidade, nem sequer foi informado que estaria chegando uma firma lá, na qual os rapazes chegaram lá, comeram mortadela picada ao meio-dia, e eu poderia esperar eles com almoço na minha casa, porque se tratava de pessoas que estão vindo de fora, trabalhar para aquela comunidade, poderiam ter sido muito melhor recepcionados naquela comunidade. E se algum deles se queixarem que chegaram lá e não foram bem recebidos, com certeza eu não sabia que eles estavam chegando. Não tiveram o bom senso de levantar o telefone e avisar o representante daquela comunidade. Que queiram ou não queiram, senhor presidente, queiram ou não queiram, eu me elegi com 246 votos e represento aquela comunidade. E não sou cargo de confiança. Sou funcionário público há 22 anos, represento aquela comunidade muito bem. Muito bem. Eu não uso cargo de confiança, eu não sou cargo de confiança. Que cargo de confiança a gente bota quem a gente quer. Seja bom ou seja ruim, a gente bota quem a gente quer. Agora, ser eleito para ocupar uma cadeira aqui nessa casa com 246 votos, eu acho que merece um pouco mais de respeito. Fica o meu reconhecimento ao prefeito municipal por estar cumprindo com não uma de suas promessas, como ele sempre disse que ele não prometia, que ele estava tendo um comprometimento, então ele está fazendo se fazer verdade aquilo que ele se comprometeu na campanha. E fica também o meu descontentamento, que para mim uma falta de consideração, eu não ter sido informado que estava chegando essa firma lá no Ibaré. Agradeço a Deus por a gente estar recebendo essa firma lá, porque aquela comunidade merece ter uma água melhor para consumir. E fica aqui a pergunta: será que a cobertura da quadra ainda não chegou? Será que não é porque foi emenda do deputado Afonso Ram e um pedido do vereador Preto do Ibaré? Porque sempre digo, faço o meu trabalho e jamais cumprimento com o chapéu dos outros. A água da Corsã é um mérito do prefeito Alfredo. Jamais irei usar isso em meu benefício. Agora, peço que me respeitem, porque eu mereço respeito pelo que eu faço pelaquela comunidade lá de Ibaré. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Eduardo Longo. Só para não passar em branco aqui, esse final de semana aconteceu o primeiro festival de voleibol, Cristina Carvalho, iniciativa da Esther ali, que está com uma escolinha, né, e eu, toda vez que acontece alguma atividade esportiva no município, eu procuro prestigiar, né, sabendo da dificuldade que tem, né, o município em realizar determinadas atividades, e entre elas é a questão esportiva. Muitos anos você batalha, né, campeonatos de geral, estrutura esportiva, deficitária, mas a gente sabe que aqui dentro do município tem várias pessoas que não ficam esperando e fazem a coisa acontecer. Movimentou um grande número de jovens e um grande número de público, né, uma atividade de esporte e lazer ali no ginásio do Licine, né, no sábado à tarde. Então, só fica o meu parabéns aqui para eles, né, pela realização desse primeiro festival aí, que venham outros, né, oportunizar a gurizada aí a ter o contato aí com outras modalidades esportivas e que não só o futebol nos campinhos aí dentro dos bairros. Obrigado, senhor presidente. Vereador Guto Bittencourt. Senhor presidente, eu só queria reconhecer aqui a atitude do meu colega e amigo, vereador Preto, de homem, de vereador, de responsável e representante para o Ibaré. Desses 3 anos e pouco que a gente já está como vereador dessa casa aqui, eu sempre tive, junto com o vereador Preto, e sempre disse, o vereador Preto, ele respira o Ibaré, tudo em volta do Ibaré, ele merece o respeito, é uma pessoa de fundamento e um cara correto. Então, vereador, meus parabéns pelo que o senhor falou, o senhor merece respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Milton Vieira. Vereador Guto Bittencourt. Vereador Caju. Desculpe, vereador, desculpe. Não, é que os senhores são razoavelmente parecidos fisicamente, muito embora não idênticos, né? Pertencem à mesma bancada, né? Então, e o vosso presidente já está ficando velho, né? Vocês têm que levar isso em consideração. Não. Então, a pedido do vereador Caju, né, eu retifico a minha manifestação dizendo que não são parecidos fisicamente, ele e vereador Guto Bittencourt. Eu agradeço a presença de todos. Eu, antes de declarar encerrada a sessão, quero dizer ao vereador Preto que essas questões, vereador, acontecem, a gente tem que... Entendo a sua indignação e de fato, eu acho que o trabalho, né, que a gente faz ele deveria ser reconhecido, mas com coisas que acontecem, a gente tem que acabar se acostumando aí com essas coisas. Declaro encerrada a presente sessão.